Olá, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui no podcast Café e Saúde. Hoje a gente tem o apoio do Estúdio Dom de Pilates e Fisioterapia, um estúdio maravilhoso que eu faço Pilates lá, vale muito a pena conhecer e é muito bom fazer exercício físico. A minha convidada de hoje é fonoaudióloga, a Cida Stier. Ela tem um canal maravilhoso no YouTube, a gente vai deixar o link depois aqui na descrição do vídeo. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre ela, sobre formação. A Cida Stier, ela trabalha com comunicação, que eu achei bárbaro. E aí é isso, se apresenta um pouquinho pra gente. Obrigado, primeiramente, de ter aceitado o convite. Estou muito contente de te conhecer, conversar com você e bater esse papo. Ai, obrigada. Estou muito feliz também de estar aqui no podcast Saúde, Café e Saúde, que é uma combinação que, na minha opinião, é perfeita. Um bate-papo para falar sobre saúde é sempre muito bem-vindo e tem tudo a ver com comunicação. Então, eu te agradeço pelo convite e vamos bater um papo bem gostoso. Você é fonoaudióloga, né? Conta um pouquinho pra Uhum. gente como que foi essa carreira aí, até chegar nessa área que você atua hoje. Bom, eu sou fonoaudióloga da terceira turma de fonoaudiologia aqui do Paraná e da PUC. Nem existe mais o curso na PUC atualmente, mas foi um curso pioneiro, foi um dos grandes precursores aí da fonoaudiologia no Brasil, e isso já se vai lá um bom tempo. Eu já estou formada há 37 anos, e quando a gente pensa assim, uau, né, Uhum. 37 anos, dá a impressão que, meu Deus do céu, mas daí que a gente vê que realmente aquela história que os nossos pais, avós, sempre dizem, a vida passa rápido, passa mesmo voando, e principalmente quando você se dedica em alguma coisa que você gosta muito. Desde o início eu me achei na minha profissão, eu achei uma forma muito bacana de ajudar as pessoas a mostrarem quem elas são por meio da comunicação. E isso faz uma grande reviravolta dentro da gente, porque você tem que achar soluções, a comunicação é uma grande caixa de É. ferramentas que todo mundo precisa melhorar alguma coisa, então são muitas coisas, e a fonoaudiologia então me deu essa possibilidade. Eu me especializei em voz, fiz uma Uhum. formação no SEV em São Paulo, até hoje eu tenho uma mentoria nessa área, e também tenho algumas outras especializações, MBA em comunicação e marketing, fiz mestrado em distúrbios da comunicação e doutorado em filosofia e neuromarketing, né? Comunicação tem tudo a ver com vários segmentos, com todas as áreas da vida, e é importante a gente também sair da comunicação de patologia, do Uhum. tratamento, que é bastante tradicional na fonoaudiologia, e achar soluções para quem não tem uma alteração, mas quer, dentro daquilo que faz, ainda ficar melhor. Então não para, né? Então você não para nunca, tá sempre, né, Uhum. buscando coisas. Mas quando você se formou, você já se interessou por comunicação ou foi surgindo na sua vida? Porque a fonoaudiologia é um leque muito grande, né? As pessoas, assim, do senso comum acabam achando que trabalha mais Com com criança, criança e coisa e tal, é, mas é um leque imenso. Você se sim. achou já de cara com a comunicação ou foi te conquistando aos poucos? Olha, na realidade, a fonoaudiologia é a ciência que estuda a comunicação Uhum. sobre os aspectos mais específicos do ser humano. Então, tem a ver com a parte de linguagem, aí entra muito a parte de linguagem, estruturação da fala, e tem essa relação direta que as pessoas percebem, então fala errado, vai para fono, escreve com problema, vai para fono. Então, a área de linguagem sempre foi muito forte na fonoaudiologia. Tem a parte de motricidade oral, que tem a ver com a musculatura que nós utilizamos na fala, e tem muito a ver também com todo o trabalho ortodôntico, que muitas vezes pode acontecer na infância, a maioria das vezes, na vida adulta. Então, tem todo um trabalho de ajuste e
orofacial, que é feito também dentro da motricidade, da área de motricidade. Tem a área de voz, tem a grande área de audiologia, porque é fonoaudiologia, mas são duas áreas que tratam de coisas que se complementam, mas com estudos totalmente diferentes. E eu comecei a minha área, já a minha formação, buscando trabalhar com voz. Eu fui já nos primeiros meses já de formada, buscar onde que eu ia me aperfeiçoar, onde que eu ia me especializar, mas eu comecei trabalhando, a vida leva, gente, meu primeiro trabalho de fonoaudiologia foi com crianças autistas e com criança de síndrome de Down, porque eu fui trabalhar numa clínica que era altamente especializada nesses dois tipos de atendimentos. E eu acabei me apaixonando por isso, acabei inclusive me especializando para poder ter condições de fazer um bom atendimento, e gostei muito. E hoje eu posso te dizer, Eduardo, que dessa minha primeira experiência, eu trago muitas coisas que me ensinaram a ser uma fonoaudióloga. Então, a gente muitas vezes acha, não, eu vou trabalhar com isso e vai ser isso. Vários caminhos levam a Roma, e a gente tem que saber como que chega neles e aprender em todas as etapas. Eu acho que como hoje a gente trabalha muito com multidisciplinaridade, né? Acredito que as coisas vão se agregando, né, ao longo da carreira, você vai agregando novos conhecimentos, novas técnicas para melhorar o que você já fazia, ou você agrega aquilo que é novo no que você já fazia. Então, assim, como trabalho com adultos, né, eu sou da área bem hospitalar, eu trabalho com fonoaudiólogas que trabalham a parte de deglutição e sonda, disfagia e tal. Mas assim, a comunicação sempre esteve muito presente na minha vida. Eu falo às vezes para minhas colegas fonoaudiólogas que eu passei em fonoaudiólogo, porque eu achava... Não, eu fiz porque eu achava... Eu fiz e fui dispensado depois pela fono na época. Porque eu achava que eu falava muito rápido e não era entendido na minha concepção. Aí ela falou para mim, você se ouve? Você já gravou você falando? Eu falei assim, não. Ela falou, então grava porque você está falando sim, compreensivelmente, entendeu? Então eu sempre me interessei por essa área. Quando eu conheci seu canal, na verdade no Instagram primeiro, eu falei, gente, fono que trabalha a voz, que como você falou que não tem uma patologia envolvida, que você pode melhorar o que você faz, porque a gente pensa que só falar e tá ótimo. Não, tem todo um monte de coisa envolvida. Então assim, até daí linkando o que eu já ia te perguntar, as pessoas não sabem, né? Então eu queria que você explicasse que você pode procurar uma fono, você não tendo uma patologia específica, para melhorar a comunicação em si, que é o que você trabalha com maestria, né? Até bem interessante isso, Eduardo, tá? Para te contar como que eu cheguei nisso. Eu comecei trabalhando já com a minha formação de voz com profissionais da voz. Quem são? Cantores, atores, pessoas que precisam de altíssima performance na voz. E logo em seguida, me dedicando mais a essa parte até de canto e de teatro, veio a política, trabalhando com políticos, e já eu era muito nova, mas eu comecei a trabalhar já com campanhas grandes, majoritárias, e aquilo foi muito forte, porque fui aprendendo muito a trabalhar com marqueteiros, com pessoas que têm um nível de conhecimento muito grande no preparo das estratégias de comunicação em massa. E mais ou menos nessa mesma época, eu também fui chamada para trabalhar na RPC, que é uma grande emissora aqui no Paraná, e já há muito tempo, estou agora já 28 anos dentro da emissora. Antes eu trabalhava fora, ou seja, com os repórteres, vinham fazer trabalho, e chegou o momento que o diretor falou, não é possível, esse pessoal todo está indo aí, então vem aqui que a gente quer conhecer teu trabalho e tal. Foi muito bacana. E esse trabalho me deu a possibilidade, com os jornalistas de televisão, de entender muito a comunicação de uma forma mais ampla. Por quê?
Hoje todo mundo está no vídeo, nós aqui estamos fazendo um vídeo, mas no passado, pensando lá atrás, isso era uma coisa muito específica de jornalistas ou profissionais de entretenimento. Existia uma forma de ser, né? O repórter, ele tinha um posicionamento e tal. E eu peguei bem essa fase de transição ao longo dos anos, a sociedade mudando, a comunicação mudando de uma forma muito intensa em cada período, e a voz sempre foi um elemento muito forte para o vídeo, porque se uma repórter fala com a voz fininha, fininha, ela não passa credibilidade. E aí que meu trabalho foi ganhando forma, porque os jornalistas, os chefes, eles entendiam que eu tinha condições de colocar bons profissionais no ar com vozes melhores. Então era aquela coisa, manda lá para Cida. Tinha o chefe que brincava, dizia, para Cida é só serviço sujo e pesado. Ele brincava assim, enfim, mudar coisas que a pessoa às vezes nem está sabendo que aquilo é um problema. E aí eu fui desenvolvendo a minha metodologia num passo a passo, muito gostoso, porque eu fui entendendo as pessoas uma a uma, e fui então entendendo que tem dificuldades que são comuns a todas as pessoas, e que não precisa ser jornalista para isso. E em cima disso eu fui também trabalhando com outras possibilidades. Hoje é muito interessante, porque se você me perguntar assim, Cida, qual é o profissional que você nunca atendeu? Olha, eu não saberia dizer. É muita gente, né? É assim, em termos de áreas, porque qual que é uma área hoje que não é profissional da voz, da comunicação? Na tua área, dentro de um hospital, lidando, que trabalho maravilhoso que você faz. Se você não se comunicar bem, isso não vai limitar a tua vida? Muito, a gente fala o dia inteiro, na verdade, né? E faz muita diferença, né? Sim. Falar e se conectar com os pacientes, com a equipe, com tudo, para cima, para o lado, para todas as estruturas envolvidas no teu dia. Eu acho interessante que eu acompanhando o seu trabalho, que eu não achava nem que era. Achava que era possível no canto, mas depois eu fui entendendo, vendo os seus vídeos, o seu trabalho, que você consegue melhorar algumas coisas, né? As pessoas pensam assim, eu já ouvi muito isso, e eu também já pensei isso de mim mesmo, falar assim, eu não tenho uma voz tão comercial assim, então eu vou me esconder, né? Não vou fazer um projeto que eu acho bacana, passar o conhecimento que eu tenho, porque a minha voz não é uma voz de locutor. Mas eu consigo melhorar isso, né? As pessoas não sabem que elas conseguem Claro, melhorar e muito, né? Essas sim. condições. É aquilo que um profissional da voz melhora, todas as pessoas têm condições de melhorar. E é isso que eu vou lidando nas minhas lives, porque hoje é um grande desafio eu me dedicar às redes sociais, mas chegou num determinado momento da minha vida que isso se tornou maior, porque eu falei, puxa, eu vejo tanta gente errando de uma forma tão básica na comunicação. Sabe quando você olha aquela pessoa e diz assim, puxa, ele poderia ser tão, ter tão mais visibilidade, demonstrar tão melhor a competência que tem, se ele se posicionasse melhor. E às vezes é pela voz, porque é agressivo, porque fala baixo demais, fala alto demais, porque fala de uma forma ríspida. Então tem mil coisas que não necessariamente configuram um problema de voz, mas um problema na forma de utilizar a voz. E isso precisa ser muito bem compreendido, porque traz limites muito sérios para a carreira. E é engraçado, né, Eduardo? Se você perguntar, passar o dia perguntando o que você acha da sua voz, pergunta para um, para outro, para outro, para outro, as pessoas, na maior parte das vezes, vão dizer, eu odeio a minha voz, eu detesto minha voz é ridícula, minha voz é isso. Aliás, eu acabei de sair de uma live que eu fiz com uma jornalista e empresária, Simone Bello, e nós estávamos falando sobre isso, o que seria da sua vida se você perdesse a voz por um dia que fosse. E ela compartilhou com a gente uma experiência, ela é uma cliente minha, ela contou
sobre a cirurgia que ela fez no final do ano nas cordas vocais, e ela teve que fazer um repouso vocal por alguns dias, e ela contou como é que foi essa experiência de ser falante e, de repente, ficar quieta por uns dias. Passa um filme na cabeça, meu Deus, e agora, como que é? Então, se você diz assim, ai, minha voz é horrível, repense. Repense, porque ela é a tua melhor parceira, a tua maior parceira. Você já começa o dia falando e tendo a capacidade de lidar com as coisas, acessar as coisas. E aí você chama a tua voz de horrível, de ridícula? Eu fico indignada. Eu já pensei assim, dessa forma. Porque a minha voz, ela tende para ir mais pro anasalado. Então, assim, eu me ouvia gravado, eu achava horrível, né? Mas a vida foi levando para a comunicação. Eu dou aula para os cursos de enfermagem também. Então, então eu falo o tempo todo. Então, por um tempo, eu dava aula, mas eu me sentia uma fraude, sabe? Falava, nossa, eu acho que não me compreendem. Mas os alunos foram me dando feedback, falaram assim, professor, o jeito que você fala, que você faz com que a gente acredite que aquilo seja uma verdade absoluta. Que E você bacana. tem confiança no que você está falando e a gente... eles que me incentivaram, inclusive o canal. Você tem que ter um canal, porque você não sei o quê. Eu falei, não, gente, vocês estão querendo me agradar para ganhar nota. Eu falava assim pra eles. Mas enfim, e eu falo muito, a minha família fala demais, as pessoas que falam bastante, sabe? Então eu Uhum, sempre falei muito. Então eu falei assim, não, eu preciso procurar uma forma de me entender. Então eu fiz curso de teatro, que passei bacana. na fono. Aí comecei a acompanhar você depois que eu comecei o podcast. Eu te achei na internet, falei assim, vou ver as lives pra Que saber. legal. Por exemplo, eu percebi uma coisa que eu não sei se é intuitivo ou não. Quando eu tô com uma convidada mulher, eu tenho uma impostação diferente de quando eu tô com um convidado homem. Não sei se eu faço isso sem querer ou isso é uma coisa. Não sei explicar. Você que é da Isso, área que isso sabe. é natural, porque isso, inclusive, acontece não só com o homem e mulher, mas a cada interlocutor que nós temos diante de nós, seja ao vivo, seja de qualquer forma, nós tendemos a moldar aquele jeito da pessoa. E isso é muito positivo. Nós temos no nosso cérebro uma grande quantidade de neurônios espelho, que são neurônios que imitam o comportamento do outro. E isso tem tudo a ver com comunicação, porque quando nós estamos diante de alguém, esse imitar, digamos assim, não é um imitar negativo, não, é um estabelecer uma relação de empatia. E, e quando você está ali, agora, está aqui conversando comigo, você, de certa forma, você está se adaptando ao meu jeitão de ser, e eu também ao teu, e assim vice-versa. E é natural e é saudável. A pessoa que não faz essa modulação acaba criando sempre o mesmo jeito de ser, impondo aos outros. Então, ser maleável é mais ou menos assim, como o rio, né, que Ai. vai se moldando ao seu percurso. Então, essas pessoas que a gente conhece, algumas que têm um paraverbal bem ruim, agressivo e muito. Elas acabam não tendo essa Empatia, noção né? É. porque eu percebo isso, inclusive às vezes no trabalho, algumas colegas falam, nossa, como que pode você falar assim ou outro? Porque é também por causa da experiência, né, de longo tempo. Então, assim, eu tenho que lidar com um familiar, eu tenho que lidar com um cliente, porque eu trabalho em instituição em particular. Então, o cliente é mais exigente. Aí você tem que às vezes tem que resolver um conflito que saiu da administração que não seria muito para mim resolver, sabe? Uhum, Mas uhum. aí eles não conseguem, aí tipo, o cliente tá muito revoltado, aí passam o telefone para mim, aí depois de uns 5 minutos o cliente já está super amável de novo. E eu nunca entendi muito bem como que eu conseguia fazer isso. Aí você falando isso, eu Mas lembrei. isso é uma coisa muito maravilhosa, porque é a tua capacidade de ter empatia. E é isso, o mais bonito da comunicação não é a gente pensar que a gente tem que falar bonito, tem que falar de um jeito que chame atenção, tem que ter uma voz parecida com X, Y, Z. Não, você tem que ter um ingrediente que eu considero fundamental, que é humanidade. Você saber que a forma como você se comunica tem uma razão de chegar no mundo do outro
de forma a acolher o outro. Tem pessoas, bem isso, né? Uma pessoa mais raivosa, uma pessoa que está sempre brava, coisa e tal. Tá lá de mal com a vida dela e fica dando aí. Mas não percebe o valor do outro ali na relação. Então tá sempre esbravejando, tá sempre isso e aquilo. E o mundo seria bem melhor com pessoas como você, que conseguem conciliar as coisas de uma forma tranquila, com certeza. Mas é bem difícil, né? Na verdade, eu acho que Cara, existe, né? Eu devo ter feito treino meio que empiricamente, né? Eu falo. provavelmente a tua profissão te É, exigiu isso, que você tivesse essa sensibilidade, né? mas eu acredito que as pessoas que podem, né, que consigam ter a chance de acessar uma profissional como você, como tantas outras que trabalham com voz e comunicação, principalmente a gente que trabalha falando o tempo todo, eu acho que seria muito importante para você trabalhar a sua carreira, aumentar o seu leque de oportunidades, né? Aí uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu estava pensando aqui, aí a gente fala de comunicação no modo anatômico e tal. Mas eu percebi que você também trabalha fora essa parte, que você trabalha anatomia. Então você vai receber o cliente, depois você me corrige se eu estiver errado. Você vai receber o seu cliente que ele não está contente com a voz. Como você falou, não estou contente, minha voz, não sei o quê. Aí você vai trabalhar primeiro o que você consegue, né, a parte anatômica para melhorar a entonação, etc, etc. Mas eu vi nas suas lives também que você pega um contexto geral também, que é questão de timidez, Sim. você posicionamento corporal, você não ficar todo encolhido, enfim, é mais ou menos isso, Uhum. não é? Sim, sim. É um geral, é ver o indivíduo como um todo. E eu trabalho hoje, atualmente, eu tenho diferentes propostas de trabalho que atendem a diferentes necessidades também. Então, por exemplo, a parte clínica de fonoaudiologia é muito voltada à área de profissionais da voz, mas eu dou muita mentoria, por exemplo, digamos, acho que 60, nem sei quantos, acho que 65% do meu dia é lidando, além da parte clínica, com executivos, com profissionais que estão em desenvolvimento, quase chegando lá no ápice da carreira, mas que eles perceberam que falta um ponto que não vai fazer com que eles cheguem onde eles precisam se não melhorarem, que é a comunicação. Então, aí eu tenho um trabalho muito específico de desenvolvimento da comunicação de alta performance que envolve vários aspectos. E esses aspectos são muito relacionados ao desenvolvimento de habilidades, mas tem muitos comportamentos que precisam serem trabalhados e aperfeiçoados, porque realmente trava. Pessoa que não cuida da comunicação, da forma como expressa o seu ser no mundo, pode ter vários impactos negativos na carreira. Inclusive, essa série de lives que eu estou fazendo é comunicação e carreira, porque é minha contribuição para que esse ano de 2022 possa ser um divisor de águas. Olha, eu vi lá a Cida me cutucando, falando, faça alguma coisa com a tua comunicação para você destravar, perder a timidez. Não é porque uma pessoa é tímida que ela não pode fazer altas apresentações, muito pelo contrário, mas se ela não percebe que a timidez faz ela falar baixinho, às vezes ela tem uma voz linda, Eduardo, mas ela fala para dentro, ela se esconde, ela não fala. Como é que as pessoas vão saber o ser Sim. maravilhoso que ela é, se ela não destravar? E às E vezes cheio aí vai. e tem muito conhecimento para compartilhar também, Mas né? muito. E Uhum. aí não consegue falar Não valoriza o é. conhecimento que tem. Para mim assim, ir para as redes sociais também foi muito difícil, porque eu tenho 37, então eu tô também no meio do caminho da transição aí, porque foi tudo muito rápido, né? Eu acho que dos Sim, anos 80 para frente foi tudo correndo muito ligeiro, né? sim. Eu acompanhei a fita cassete, o disco de vinil, o CD, e Não, você agora pegou isso tudo? peguei isso tudo. Agora você já não tem mais nada disso. Então, Aham. assim, eu nunca. Parte de timidez eu nunca tive. Eu não tenho problema em falar em público, nada disso. Mas aí, quando chegou na rede social, aí eu travei, porque aí, se me convidasse para fazer uma palestra, tem 300 pessoas no auditório, eu ia tranquilamente, falava meu assunto sem suar. Mas falar para a câmera
eu não tinha noção do que eu ia fazer para falar para a câmera. Eu falei, gente, como que eu falo para a câmera se não tem ninguém me vendo, me respondendo? Aí entrou a pandemia, né? A pandemia trouxe o quê? Tem que fazer tudo online, né? Eu dou aula, foi adaptado, foi um martírio. Se eu vou falar para você, ó, é péssimo. Nas primeiras aulas foram péssimas, porque aí eu não sabia se o aluno tinha entendido, se tinha ouvido. A gente não sabe se o áudio vai sair, se não vai. Então, assim, também foi uma adaptação muito grande e depois não vi todas as suas lives ainda, porque eu tenho que ver nas horas aqui e lá, mas eu quero ver todas, porque Ah, o que que querido, Eduardo. porque na verdade, assim, uma coisa que eu busquei, por isso que eu te achei. Eu busquei porque eu falei, eu preciso entender como que vai funcionar para mim poder usar essa nova ferramenta, para não ficar para trás, né? Sim, mas olha que bom você ter essa visão, né? Porque muita gente ficou sofrendo e resolveu sair de campo. Falar, não, isso não é para mim. Não vai voltar a ser como era antes, você É, não acha? eu acho que não. Eu tinha esperança, mas eu acho que não volta. Não volta de jeito nenhum. Aí você tem que buscar alternativas porque para falar para a câmera é diferente de falar ao vivo, né? Por mais que você É, tenha live e tal, não sei, ou é coisa da minha cabeça também, você pode explicar melhor isso aí. então veja, o ao vivo tem a possibilidade de nós olharmos o corporal do outro, no geral, né? A postura, os movimentos faciais, os olhos, o sorriso, os gestos, tudo isso vai compor essa nossa forma de moldar o nosso jeito com a nossa plateia e fazer com que as coisas aconteçam. A maioria dos professores que nunca tinham dado uma aula online ficaram desesperados, porque foram para frente da câmera, se sentiram sozinhos. De repente tinham lá uma turma inteira assistindo, mas olhar para esse pontinho verde, no caso meu aqui, mas eu não estou vendo ninguém, e agora? Será que eles estão me entendendo? E a fala, a comunicação como um todo, mas na fala a gente tem turno. O que é o turno? É a nossa capacidade de fazer uma pausa que imediatamente o outro faz aham. Você já reparou isso? Sim. Então, quando a gente está falando e vem o aham, esse aham te dá a certeza que você pode continuar porque está tudo certo, que está indo tudo no caminho, no mesmo caminho. Agora, o vídeo, ele não tem esse aham, ele não tem a possibilidade de você ter o turno do teu interlocutor, o que faz com que você se sinta sem referencial. Aí você vai falando, e vai dizendo, meu Deus, mas eu estou falando, e ninguém faz nada. Mas isto é possível, de uma forma muito tranquila, ser resolvido. Como? Olhando para a câmera e imaginando. Ou uma pessoa muito especial do outro lado. Eu, quando estou fazendo uma live agora aqui com você, eu tenho você como meu interlocutor, mas nós temos mais pessoas que vão assistir esse vídeo e, e aí nós, nesse momento, já estamos estabelecendo um contato com essas pessoas. Que tal, então, trazer para o nosso imaginário, quando nós olhamos para a câmera, esse contato com alguém? Essa outra pessoa que está do outro lado, interessada nesse assunto, e isso trabalha internamente, ou seja, você tem que ir se moldando a isso, dizer, tá, então você não está aqui, mas você está, é isso mesmo. É. Então eu sinto a tua presença, converso com você. Porque o grande problema da câmera é que se você olha para ela e vê simplesmente uma câmera, não vai acontecer nada de bom aí, porque vai ficar travado, vai ficar se sentindo bobo, falando com uma câmera. Não é com uma câmera, a câmera é uma ponte. E essa forma de nós sustentarmos uma aula, uma live, um curso inteiro por meio de um pontinho na nossa frente, é uma grande transformação na nossa sociedade. E quem não se preparar, como você falou, fica para trás, porque vai fazendo as coisas de qualquer jeito, de uma forma mais automática, e não é possível. Agora, uma coisa que não pode faltar é o seguinte, é olhar para o pontinho, porque um erro de muitos professores, Eduardo, é olhar para a tela na hora que fala. Aqui, enquanto você está conversando comigo,
eu tô olhando para você, mas agora que eu tô falando com você, para você ter a sensação que eu tô olhando para você, você precisa ser olhado pela É. câmera, entendeu? Então aí é que muda a história. E na verdade, assim, eu, por exemplo, tenho bastante dinâmica em sala de aula. Então os alunos sempre estão interagindo, né? Então eu concluo uma parte do assunto, eles perguntam e tudo. Aí quando eu fui para pro online, não tinha ninguém perguntando. Então eu ia falando todo assunto. E eu não sabia se alguém tinha entendido tudo que eu tinha falado, se não tinha, se eu tinha que voltar, se eu tinha que ir pra frente. Então foi muito ruim. Daí eu falei, eu É. preciso dar um jeito de, né, dar um jeito nisso, porque eu não posso ficar pra trás. Eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia e a gente precisa ganhar vida também, tem esse detalhe, né? E aí eu falei, vamos buscar algumas alternativas. Aí me deram a ideia, na verdade, de programa de entrevista e depois do podcast. Aham. Primeiro, assim, entrevista, porque como eu gosto de falar e as pessoas me responderem, seria bacana. Mas é o que você falou, você tem que saber como fazer para não ficar monótono. Eu assisti vários canais de saúde, eu sigo pouquíssimos porque são canais que me cansam. Eu não Uhum. consigo ver um vídeo inteiro de alguns canais, mesmo falando de saúde, de técnica, tudo porque é muito maçante, é muito quadrado. Aí eu Uhum. fui moldando, né? Ainda tô na experiência. Ah, Por mas isso que eu não muito tô fazendo ao legal. vivo ainda, como eu te falei, entendeu? Eu quero começar a fazer ao vivo, porque até é bacana, porque eu acho que é mais empolgante e tal, mas eu ainda fiquei meio inseguro. Vou te convidar para fazer uma live comigo, Isso, me aí convida. você já estreia no teu ao vivo. Eu gosto muito de ajudar as pessoas a irem para um ao vivo, porque é um recurso importante para você Uhum, levar teu conteúdo para mais pessoas. Eu jamais imaginei que eu estaria no online dessa forma como eu naturalmente acabei ficando, porque quando chegou em 2010, 11 anos atrás, eu fiz o meu primeiro curso online. Isso por incentivo de um grande empresário, cliente meu, que falou: Cida, você tem que levar esse teu treinamento para mais pessoas, e uhum. ele é um grande empresário brasileiro. Aí ele falou: Cida, eu sei que no futuro todas essas coisas vão ser dentro da internet. Não existia curso online. E aí eu investi num curso, em toda uma tecnologia, mas na época era uma coisa ainda que as pessoas não se viam fazendo um curso online, não entendiam, achavam que não e tal. Então eu fiquei falando sozinha. Eu fiz os vídeos, fiz o curso, bem estruturadinho, e foi assim uma grande decepção na minha vida, porque eu tinha ali alguma coisa bem prontinha para oferecer para as pessoas, mas era assim, como uma estrela no céu, tá lá, dentre outras, e fica lá, e olha. E só em 2016, já com todo um conhecimento maior do marketing digital, que foi crescendo muito, eu comecei a investir em curso, fui tocando minha vida, fazendo uma coisa aqui, outra ali, mas sempre com o meu cursinho lá, falando, puxa, ele não funciona porque eu estou errando nele, eu não sei. E eu tinha esse desejo de levar para pessoas que eu sei que vão usufruir daquilo que eu trabalho ali no meu consultório e tal, e eu quero fazer isso. Bom, aí chegou em 2016, comecei a estudar, a fazer alguns cursos, estruturei um curso de uma forma diferente, mas quando chegou em 2018, é que todo esse trabalho, 19 talvez, entre ali, eu acho que final de 2018, falei, não, É. agora eu vou expandir isso e vou fazer um Instagram. Eu acho que eu tinha umas 500 pessoas no meu Instagram, só colocavam umas dicas, algumas coisas. Falei, não. Nessa época, eu acabei também me curando, eu tive um câncer de mama, Uhum. e isso para mim também foi um fator que me levou a refletir, porque qualquer doença, né, que você É, tem, assim, se diz, é hora de pensar o que você quer aí, né? Eu é. falei, se, lógico, eu, graças a Deus, passei bem por essa experiência e vão para frente, mas eu fiquei pensando,
Se eu, por exemplo, ficasse impedida de trabalhar e tal, o que eu sentiria mais? Eu acho que eu sentiria mais em não ter levado o meu conhecimento, que eu adquiri muito através do estudo, mas da prática, e eu tenho muita segurança que funciona para todos os tipos de pessoas que querem melhorar a comunicação. Eu falei, eu tenho que fazer isso. Aí, Eduardo, não pense você que é difícil para você, só que foi difícil, era um horror para mim. Sinceramente, eu tinha vontade de chorar. O primeiro vídeo que eu gravei, eu fiquei com muita vergonha, porque eu falei assim, nossa, eu uma fonoaudióloga aqui, de clínica e tal, agora querendo bater papo, onde já se viu, já não sou mais nenhuma criança, lá velha, falando aqui e tal. Aí eu saí da gravação doída, doída. Eu falei, mas olha, eu cheguei em casa, tirando a maquiagem, eu falei, mas olha só que absurdo, eu aqui, muito. É uma coisa, como que eu posso dizer? É inconsciente, né? Porque se É. diz, nossa, agora eu tenho que corresponder à expectativa dos outros. É claro, a gente vem de uma área muito acadêmica É. e os profissionais que não entendem isso, acham que você está ali porque você está se exibindo É. ou porque você quer isso, quer aquilo. Não, é um propósito. E aí eu falei, quer saber? Eu vou. Vai ser meio difícil para mim no começo, mas eu vou relaxar e vou conseguir fazer isso. E ainda sinto que eu estou nesse processo. Não é uma coisa fácil. Por exemplo, hoje meu dia começou às 5:30 da manhã, não terminou até agora, mas eu tenho uma vida muito corrida, mas parar um pouquinho para falar sobre comunicação, para mim, não tem preço. É, É muito mas legal. não, e é interessante, eu gosto porque assim eu compartilho da mesma experiência. Lógico que eu ainda tô, né, você já tá mais um tempo já no vídeo, né? Eu comecei agora, de 2021 pra cá. Eu também compartilho a mesma experiência. Quando eu fiz os primeiros, eu não consigo, agora eu tô me soltando. Eu não conseguia fazer um stories no Instagram Aham, falando alguma uhum. coisa. Eu via alguns outros profissionais que faziam. Ah, vou dar uma dica de alguma coisa. Porque eu me sentia ridículo também, sabe? Eu falava Sim, assim, gente, mas, natural. né? Deixar, acho que deixar isso pro pessoal do entretenimento, pra quem é ator, fica, sabe? Aquela coisa Uhum, assim. Mas ao mesmo tempo, os meus professores da faculdade, até teve um que esteve aqui comigo, eles falavam, não, a gente não pode pegar todo esse conhecimento acumulado e as coisas vão se transformando, né? E não passar para alguém e tudo, entendeu? E é o que nem você falou, eu vi a necessidade de sair da sala de aula. Eu dou aula hoje em dia para 23, 24 alunos, por causa da pandemia a gente tem uma sala reduzida. uhum, Então, por que não passar o mesmo conhecimento para mais gente? Né? claro, Seja na live ao vivo ou gravado. Gravado ainda fica para posteridade, sim. né? Então, realmente, eu também tinha essa sensação, gente, mas que ridículo, né? O que que os outros vão pensar, né? E no fundo, quando começou todo esse negócio, as pessoas realmente pensavam, dizendo, nossa, eu, hein, eu não, eu sou mais elitizada, é como se fosse vir meio pro meio do povo, sabe, mostrar as caras e não, olha, eu vou te dizer, a experiência que eu venho tendo é muito incrível, porque você acaba conversando, dando possibilidade de muita gente refletir em relação à própria vida, tomar um caminho maior. Eu acabei fazendo um curso online que hoje ele é uma mentoria. O que é isso? Então, o que eu faço no meu consultório individualmente, que tem um preço bastante impeditivo e que é bastante específico, eu jamais teria agenda para trabalhar com uma demanda online, eu criei um curso nesse formato e é legal porque, por exemplo, a gente vai trabalhando todo o desenvolvimento de técnicas, mas eu vou colocando tudo em prática. Por exemplo, os alunos têm que fazer desafios de vídeos. Lá pelas tantas no curso de Go, então amanhã começa o desafio. São 10 dias seguidos, consecutivos, fazendo vídeos de 1 minuto e postando numa comunidade nossa ali, em que um avalia o outro e tal.
E aí, na metade do desafio, eu chamo para um feedback, para dar orientações mais personalizadas para cada um. Ó, você está errando aqui, você pode melhorar isso, aqui você faz muito bem. E isso é muito transformador, porque daí ela pega, eu digo, ó, agora você tem que usar tal técnica que a gente está trabalhando para fazer isso dar certo. Você vai ligando pontos, ligando. E o que você vê um fazendo, assim, a orientação que você ouviu de um, você diz, puxa, isso também pode ser legal para mim. Quando chega no final, a transformação é muito incrível, é muito, porque você vê as pessoas saindo de um ponto zero e chegando no ponto 100 e, sim, se sentindo muito preparadas para os desafios que com certeza vêm quando você se abre para eles. Se você fala assim, não, eu não vou jamais gravar um vídeo, quantas oportunidades você vai perder que você nem sabe? É, Não é assim? exatamente. Então tem que estar preparado. E às vezes o vídeo, né, as pessoas. Que nem a gente que é do. A primeira vez que eu fiz, o primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube, deu 298 visualizações. Aí eu achei pouco no primeiro momento, né? Falei assim, bom, tá bom, né? Um primeiro tal. Aí eu comentei com uma amiga minha, falei assim, viu? Ela falou, ai, como que foi o vídeo tal, não sei o quê. Eu assisti só um pedaço, mas eu vou terminar de assistir. Porque os vídeos geralmente tem 40 minutos, 1 hora, porque vai se estendendo o papo, né? Aí eu falei, ah, foi bacana, eu gostei. Era um colega meu que trabalhou comigo há algum tempo. Então a gente tinha muita química, então eu já escolhi ele de propósito, entendeu? Pra ter mais desenvoltura. Falei, ah, mas deu quase 300 visualizações só, mas tá bom, né? Porque eu tô acabando começando agora. Ela falou assim, o quê? Como assim só 300? 300 pessoas é um auditório, assim, né? É, se você colocar, né? Entendeu? Então você, tipo, você falou pra um auditório de 300 pessoas. Eu não parei pra pensar nessa ótica, né? É, eu acho que hoje a gente vive uma coisa assim de. Claro, os cursos estão escalando, os serviços escalando, e quanto mais gente você tiver na tua rede, mais a chance de você escalar o teu negócio. Mas é bem importante entender que a realidade mesmo mostra que você tendo um público bem segmentado e com pessoas que estão dispostas àquele conteúdo, você pode ter um engajamento muito maior do que uma pessoa que tem milhares de seguidores, mas que são seguidores que passam por ali, né? Que não, enfim, que não tem a ver com aquilo. E eu particularmente, eu não tenho uma audiência grande nem nada, tenho bastante seguidores, mas, por exemplo, mesmo o meu canal do YouTube é uma coisa que não tem muita visualização. Mas eu não estou preocupada nem um pouco com isso, porque é um despertar tranquilo, não tem que ser uma coisa, todo mundo tem que cuidar da comunicação. Cuida quem quer, Ah, né? é muito bom. É que os canais que são, assim, eu vejo isso no YouTube, no Brasil, não sei se no mundo todo é assim. Canais de entretenimento ou de entretenimento em geral, eles têm mais visualizações mesmo. É natural do Não, mas que o e tem conhecimento é gente uma que tem parcela, né? mais uma coisa assim também, que é mais festiva. Eu vou com o meu jeitão, o meu jeito é esse, tô tranquila e tal, não quero, né? E é bacana também cada um saber a que está se propondo. Tem algumas pessoas, hoje mesmo eu estava atendendo um cliente meu, que o foco dele é se tornar um grande influencer e ter milhares de seguidores. Então, a estratégia dele é outra. Ele tem aí uma outra pegada, ele tem que então trabalhar para cima disso. Agora, essa diferença, como você diz, do entretenimento e da informação, precisa ser compreendida. E eu fico muito satisfeita de ver o meu público. Puxa, eu recebo muitos feedbacks positivos que me encorajam a ir para frente, porque esse mundo online não é fácil. Você tem que se dedicar, você tem que produzir conteúdo. O conteúdo que a gente faz não chega muitas vezes a quem a gente gostaria que chegasse. Então, Tem é problema um técnico. trabalho de dedicação mesmo. Às vezes a gente acerta mais, às vezes menos, mas o importante é o seguinte: é ter a mente aberta, o coração tranquilo e buscar sempre fazer o melhor. Eu penso isso. E ter essa abertura de aceitar o novo sempre.
Acho que esse é o grande ponto para todas as áreas hoje, e a comunicação tem muito a ver com isso, se joga. Eu costumo dizer para os meus alunos, isso é meio um mantra, assim, uma coisa batida, vai lá, se joga, faz esse negócio. Porque se não fizer, você não vai saber, né? É. Você vai ficar sempre na expectativa e na dúvida, né? Fala assim, eu ouvi um negócio assim outro dia, e se eu fizer e dar errado? Daí a pessoa fala, se você não fizer, deu errado, e se você não fizer, você nunca vai saber se ia dar certo. Exatamente. Porque você não Pode fez. ter medo de errar. Não tem como. Esse é um ponto bem importante. A gente não vai fazer as coisas para errar, mas a gente erra. Esse meu projeto cresceu demais na pandemia, exatamente pela questão que você me disse. As pessoas ficaram desesperadas, falaram, meu Deus, e agora? E veja como é que são as coisas, não é, Eduardo? Em 2010 eu fiz meu primeiro cursinho online, então eu já tinha a tranquilidade de lidar com essa história online. Eu já vinha atendendo pessoas online há muito tempo, eu atendo muita gente fora da minha cidade, e então para mim era tranquilo. Mas aí quando as pessoas falam, meu Deus, eu não sei gravar um vídeo, eu não sei atender um cliente, eu não sei isso, não sei aquilo, não sei aquilo. Eu falei, opa, né? Deixa eu ajudar aí. Então o meu curso cresceu muito e pude ajudar muita gente, e agora espero que as pessoas busquem cada vez mais aumentar a altura da régua, ou seja, ter desafios cada vez maiores. Você, por exemplo, que é meu seguidor, Cida, eu ainda não me sinto à vontade de fazer live. Vai fazer uma live, se provoque, vai lá e faça. Vou fazer sim, eu quero fazer sim. Inclusive, o meu produtor aqui, ele trabalha com voz e eu falei pra ele muito de você, e depois eu vou ver. Depois você me explica melhor essa mentoria que você faz. Aí é tipo fosse um curso, né? Que você falou. Sim. Pra ele poder fazer, porque ele trabalha com voz, eu acho que vai ser bacana pra ele. Legal. Então, agora no dia 31, 2 e 4 de fevereiro, a gente vai fazer a Masterclass Comunicação de Sucesso. E é um evento gratuito e online. Então, vai lá na minha bio, se inscreve, põe aí todo o teu pessoal para se inscrever. Depois que a gente faz esse evento, é que a gente chama a abertura da turma. E aí, mas esse evento por si só ele já é bem bacana, ele traz vários insights, assim, tá bom? Depois eu mando o link do Instagram dele, ele faz vídeos, ele faz marketing digital, vídeos animados. Legal. Que daí aí tem a locução, tem a voz só, né? O vídeo e a voz. Bacana. Mas sempre ele falava sobre isso. A gente tem algumas colegas nossas que são fono, mas elas não têm experiência com voz, né? Elas orientaram ele a procurar uma fonoaudióloga que trabalha com voz. Aqui na região a gente não tem quase. A maioria das fonoaudiólogas... Qual que é a cidade que você tá? Ibiúna, interior de São Paulo. Tá, assim, 60 quilômetros de São Paulo, da capital, mas a maioria das fonos aqui da região atendem muito mesmo disfagia, questões da parte auditiva. E eu acho que é importante até para você preservar a sua voz por mais tempo, né? Sim, com certeza. Tem bastante conteúdo sobre voz também para ele acessar ali e cuidar da voz dele. Eu vou passar para ele. Vai ser um prazer. Então tá bom, Eduardo. E depois eu quero que você me mande um endereço lá. Pode ser a sua secretária, se você quiser também, ou você mesmo, para mim te mandar de presente a nossa canequinha. Que amor! Para você ter uma lembrança aqui do nosso programa. Com certeza. E vou esperar o convite da live. Vou combinar com a Adriana. Até quando você mandar a mensagem para ela, já diz, Adriana, veja com a Cida a data da minha live com ela. Pode, já vamos marcar aí, com certeza. Vamos fazer isso meio logo, tá bom? Para não deixar para depois. Eu vou falar com ela amanhã. Aí eu pego o endereço para te mandar um presentinho e combino com ela. Eu vou seguir o seu desafio, vou aceitar o seu desafio de fazer ao vivo. Vamos marcar uma live. Saímos aqui com essa proposta. Isso, vamos marcar uma live, porque daí com você eu vou me sentir mais seguro. Com certeza. De fazer ao vivo, até para dar uma mexida no Instagram e tal, com umas lives, eu acho que vai ficar bem bacana. Vai. E eu queria agradecer muito, 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 muito de coração você ter participado. Adorei te conhecer, entender. Quero bater mais papos com você, porque eu quero aprender aí
essas técnicas que você tem e assim é muito bom a gente compartilhar esse tipo de conhecimento. Eu que te agradeço, Eduardo. Desejo muito sucesso para o teu trabalho, que você continue ajudando muitas pessoas também e que você se realize muito no que você faz. Assim como os teus seguidores, uma grande honra e uma alegria ter participado desse bate-papo. Um abraço para você Um e abraço para também. todos. O pessoal que está assistindo, não esqueça de dar um like, compartilhar esse vídeo com os colegas e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo na semana que vem. Abraço.